O Colégio Municipal Santa Luzia, escondido entre as ruas estreitas de uma pequena cidade chamada Capinzalzinho, no interior do Brasil, sempre foi um lugar envolto por uma aura antiga e silenciosa. A fachada desbotada, os portões enferrujados e os corredores úmidos traziam uma sensação de que o tempo ali havia parado. Entre as muitas crianças que cruzavam aqueles corredores todos os dias, estava Gabriel, um garoto de 12 anos, calado, observador e recém-chegado. Ele e sua mãe haviam se mudado para a cidade depois da morte repentina de seu pai. A escola era pequena, mas havia algo nela que deixava Gabriel inquieto desde o primeiro dia. Era na sala do terceiro ano que o mistério parecia ganhar forma. Um armário de madeira escura, trancado com um velho cadeado e recostado no fundo da sala, chamava a atenção de todos os alunos. Alto, empoeirado e esquecido, aquele móvel parecia carregar um segredo. A professora dizia que era apenas usado para guardar materiais escolares antigos, mas ninguém nunca o via sendo aberto. Os alunos, no entanto, tinham outra percepção. Gabriel principalmente ouvia ruídos que não sabia explicar. Sussurros baixos e arranhões leves, como se alguém ou algo estivesse dentro. Os sons se intensificavam nos momentos de silêncio. Durante provas, por exemplo, quando a sala mergulhava em quietude, Gabriel sentia um frio na espinha e os ruídos ficavam mais nítidos. Certa vez, chegou a escutar uma voz infantil chamando seu nome. Olhou em volta. Nenhum colega parecia ter escutado. Seu coração acelerava, mas ele não comentava com ninguém, temendo ser motivo de riso. A partir daquele momento, a curiosidade e o medo passaram a dividir espaço em sua mente. Em casa, Gabriel comentou sobre o armário com sua mãe, mas ela minimizou o assunto. Disse que ele estava apenas cansado com tantas mudanças. Ela também tinha os olhos fundos, carregados de tristeza, desde a morte do pai de Gabriel. Eles estavam tentando recomeçar, e Capinzalzinho parecia ser o refúgio ideal. No entanto, o colégio, em especial aquela sala, parecia querer mostrar que nem tudo era tão tranquilo quanto parecia. No recreio, entre uma mordida e outra no pão com mortadela da cantina, Gabriel tentava conversar com os outros alunos sobre o armário. Alguns desconversavam, outros ficavam sérios, e apenas uma menina chamada Lúcia, do 5º ano, respondeu com algo além de silêncio. Ela se aproximou e sussurrou. Dizem que uma criança desapareceu naquela sala. Nunca encontraram o corpo. Gabriel gelou. Ninguém mais queria falar no assunto. E Lúcia, depois daquele dia, passou a evitá-lo. Mesmo tentando manter a rotina normal, Gabriel começou a desenvolver um tipo de obsessão pelo armário. Ele observava cada detalhe. O modo como a madeira rangia com o vento, a pequena fresta que deixava escapar um leve cheiro de mofo, e às vezes, algo mais forte, parecido com sangue velho. Ele tinha certeza de que havia algo errado ali. Algo que todos preferiam ignorar. Nas noites que se seguiram, Gabriel passou a ter pesadelos recorrentes. Em todos, ele estava dentro da sala do 3º ano, sozinho, e o armário se abria lentamente diante de seus olhos. Do interior escuro, uma mão infantil surgia, pálida, coberta de terra, tentando alcançá-lo. Ele acordava suando frio, sentindo um peso no peito, como se o sonho tivesse deixado algo nele. Uma presença. Determinando-se a descobrir a verdade, Gabriel começou a chegar mais cedo à escola. Escondia-se nos corredores, prestando atenção nos professores e funcionários. Queria saber se alguém já havia aberto o armário, se havia alguma chave guardada. Foi em uma dessas manhãs que ele viu algo que congelou seu sangue. A zeladora, Dona Neide, parada em frente ao armário, murmurando algo que parecia uma prece. Seus olhos estavam fechados e ela tremia. Quando notou Gabriel, apenas virou-se e foi embora sem dizer uma palavra. No dia seguinte, o armário amanheceu coberto com um pano preto. A professora disse que era apenas por causa da poeira, mas aquilo apenas aumentou o medo e a tensão na sala. Alguns alunos pediram para mudar de sala. Gabriel, porém, sentiu que estava cada vez mais próximo de descobrir algo, mesmo que isso custasse sua paz. O armário, antes apenas um móvel estranho, agora parecia respirar. E então, numa sexta-feira chuvosa, enquanto todos estavam no pátio, Gabriel decidiu agir. Pegou a chave reserva da sala, que ficava em um quadro na secretaria,
e voltou sozinho. Os trovões ecoavam lá fora. O armário, silencioso como nunca, o encarava. Com mãos trêmulas e o coração quase pulando do peito, ele se aproximou. A chave girou com dificuldade. Gabriel sentiu como se o armário resistisse por dentro, como se não quisesse ser aberto. Mas o clique final aconteceu. Ele respirou fundo, sentiu o cheiro pesado e envelhecido da madeira sendo liberado, e com um empurrão trêmulo, abriu a porta. Dentro, estava escuro. Mais escuro do que seria normal para um espaço tão pequeno. Havia prateleiras empoeiradas, algumas folhas rasgadas, cadernos antigos, brinquedos quebrados e, no fundo, uma boneca. Mas não uma boneca qualquer. Aquela tinha olhos de vidro rachados, cabelos emaranhados e um vestido de renda manchado, como se tivesse sido abandonada há muito tempo. Gabriel pegou a boneca. Ao tocá-la, um arrepio percorreu seu corpo inteiro, como se um fio de eletricidade gelada tivesse atravessado sua espinha. Assim que a retirou do armário, a porta se fechou sozinha com um estrondo. Ele recuou, assustado, quase deixando a boneca cair. E então veio o som. Um choro baixo, como o de uma criança, ecoando dentro do armário fechado. Gabriel olhou em volta, o corredor vazio, a sala vazia. O som não vinha de lugar nenhum, além daquele armário agora selado novamente. O garoto correu de volta para o pátio, a boneca escondida dentro da mochila, tentando disfarçar a respiração ofegante. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer com ele. A boneca parecia mudar de lugar sozinha dentro do quarto. À noite, ele ouvia passos pequenos correndo pelo corredor da casa. A mãe achava que era o vento, ou um gato de rua no telhado. Mas Gabriel sabia. Tudo começou depois do armário. Ele tentou se livrar da boneca. Jogou no lixo, enterrou no quintal, até tentou queimá-la, mas em todas as vezes, ela voltava para seu quarto, sentada sobre a cadeira de estudos, olhando diretamente para sua cama. Ele decidiu contar tudo para Lúcia. Encontrou a menina na biblioteca e, tremendo, revelou cada detalhe do que tinha descoberto. Lúcia o olhou com os olhos arregalados e, depois de um longo silêncio, disse algo que ninguém nunca ousou contar. A boneca pertencia a Isadora. Ela era aluna aqui. Desapareceu do nada dentro daquela sala anos atrás. Só encontraram a mochila dela. Dizem que ela estava brincando com a boneca quando sumiu. Gabriel sentiu um nó na garganta. Ele precisava entender quem foi Isadora e o que a ligava àquele armário. Juntos, Gabriel e Lúcia começaram a investigar. Vasculharam arquivos da escola, conversaram com antigos funcionários e até visitaram o cemitério da cidade. Descobriram que Isadora havia morrido, oficialmente, afogada em um poço antigo nos fundos da escola, hoje lacrado com cimento. Mas boatos contavam outra história, que ela havia sido trancada no armário por colegas como uma brincadeira cruel, e nunca mais foi vista. O corpo nunca foi encontrado. Gabriel agora acreditava que o espírito dela havia ficado preso ali, ligado à boneca. Certa noite, Lúcia teve um sonho perturbador. Nele, Isadora aparecia em pé ao lado do armário, com olhos negros e mãos ensanguentadas, sussurrando: "Me tire daqui." Lúcia acordou gritando. No dia seguinte, ela faltou à aula. Gabriel, desesperado, foi até a casa dela. A mãe de Lúcia, preocupada, disse que a filha estava tendo febre alta e repetia o nome Isadora sem parar. Era como se algo tivesse se conectado entre elas. Gabriel agora sabia que não podia mais fugir. Precisava encarar o que estivesse dentro do armário, ou dentro da boneca. Na escola, durante a hora do recreio, Gabriel voltou sozinho para a sala do terceiro ano. A boneca agora estava na mochila novamente, apesar de ele ter certeza de tê-la deixado em casa, trancada dentro de uma caixa. Ele abriu o armário com a mesma chave e, desta vez, colocou a boneca lá dentro. Fechou a porta com força, trancou e sussurrou: "Você está livre agora, Isadora." Um vento forte atravessou a sala. As luzes piscaram e, por um breve momento, ele viu no reflexo da janela uma menina atrás de si, sorrindo, antes de desaparecer no ar. Nos dias seguintes, o clima na escola parecia mais leve.
Os ruídos pararam. O armário, agora selado com correntes novas, foi removido por ordem da direção. Diziam que seria jogado fora. Lúcia voltou às aulas, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Mas Gabriel sabia que o espírito de Isadora havia encontrado um caminho, e que talvez ainda não fosse o fim. Porque naquela mesma semana, outra menina da escola, do primeiro ano, foi vista conversando sozinha nos corredores. Quando perguntaram com quem falava, ela respondeu com um sorriso. Com a Isa. Ela mora na minha mochila agora. Durante uma noite de tempestade, Gabriel teve um pesadelo estranho. No sonho, ele caminhava por um corredor escuro da escola, guiado apenas pela luz intermitente de uma lanterna. As portas estavam abertas, e ele podia ouvir risadas infantis ecoando, porém distorcidas, como se viessem de outro plano. No fim do corredor, a sala do terceiro ano estava aberta. Quando entrou, viu a boneca sentada no chão, mas desta vez, ela falava. Seus lábios rachados se moviam, e uma voz fina dizia: "Você abriu a porta errada, Gabriel." Acordou suando frio, mas ao olhar para o lado, viu algo que o deixou sem voz. Em sua escrivaninha, a boneca estava novamente ali, mesmo depois de ter sido trancada no armário, que supostamente fora removido da escola. Ele correu para verificar, e então recebeu uma mensagem de Lúcia, escrita com pressa. Encontraram outro armário, igual ao do terceiro ano, no porão antigo da escola. Isso não fazia sentido. Era como se houvesse mais de um. Ou pior, como se o armário nunca tivesse saído dali. Ao retornarem à escola juntos, os dois conseguiram entrar no porão com a ajuda de um zelador idoso que parecia saber mais do que dizia. Ele murmurou: "Vocês acham que ela era a única?" Isso começou muito antes da Isadora. Quando abriram a pesada porta do porão, o ar gelado e úmido saiu como um bafo vindo de um túmulo antigo. E lá estava, um armário idêntico. E ao lado dele mais bonecas, dezenas, todas com o mesmo vestido de renda, olhos rachados e marcas de sangue nos panos. Lúcia caiu de joelhos ao ver aquilo. Gabriel, trêmulo, pegou uma das bonecas e, ao tocá-la, teve uma visão. Não era Isadora. Era outra menina trancada dentro de um armário, batendo, chorando, pedindo para sair. Uma voz antiga em sua mente dizia: "Somos muitas. A escola é o que nos prende." Foi nesse instante que entenderam. O armário não era um objeto comum. Era uma espécie de portal. Um elo entre os desaparecimentos, os espíritos e o mundo físico. Gabriel começou a investigar os registros antigos da escola com mais profundidade. Descobriu com horror que nos últimos 50 anos, ao menos 8 crianças haviam desaparecido misteriosamente nos arredores do prédio. Sempre meninas, sempre entre 6 e 10 anos. Em cada uma dessas ocasiões, havia relatos de bonecas aparecendo, de armários trancados, de choro vindo de lugares vazios. A escola sabia, os diretores sabiam, mas sempre encobriam tudo. O que mais chocou Gabriel foi uma foto antiga, em preto e branco, com a turma de 1972. No fundo, ao lado da professora, uma menina loira segurava uma boneca. Quando virou a foto ao contrário, viu um nome rabiscado com caneta azul: Isadora Maria Peixoto. A data no canto? 1971. A menina não era da sua época. A Isadora que sumira desapareceu há mais de 50 anos. E então, tudo fez sentido. Isadora não era um espírito recente. Ela era a primeira a desaparecer, e a única que não havia aceitado seu destino. Isadora estava usando os armários como portais, recrutando, preservando, prendendo novas meninas para que não ficasse sozinha. Mas agora, algo havia mudado. Gabriel mexeu com o equilíbrio das coisas ao tirá-la do armário. Ao tentar libertá-la, ele, sem saber, deu a ela o poder de continuar seu ciclo, com mais força, mais rapidez. As meninas que vinham a seguir não desapareceriam. Elas seriam levadas, escolhidas. Naquela noite, ao voltar para casa, Gabriel viu pela primeira vez o reflexo da boneca em seu espelho sorrindo para ele. Mas não era a boneca, era Isadora. E agora, ela sabia onde ele morava. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com marcas em seus braços, como arranhões feitos por unhas pequenas e afiadas. Ele havia dormido com a porta do quarto trancada
e a janela fechada. Mas ainda assim, aquilo havia acontecido. Ao olhar para a escrivaninha, notou que a boneca desaparecera novamente. Sentiu um nó na garganta e uma sensação de que algo pior estava para acontecer. Desceu correndo as escadas, mas seus pais estavam paralisados na sala, olhos fixos em um ponto qualquer da parede. Estavam acordados, mas era como se não estivessem lá. Ao se aproximar, percebeu que eles murmuravam uma única palavra, repetidamente: Isadora, Isadora. O medo agora havia cruzado os limites da escola. Havia invadido sua casa, sua vida. Desesperado, Gabriel foi até a casa de Lúcia. Quando chegou, encontrou a porta entreaberta. Lá dentro, uma atmosfera pesada tomava conta dos cômodos. A mãe de Lúcia chorava no sofá, agarrando uma camisa da filha. A garota havia sumido na noite anterior, sem sinais de arrombamento, sem rastros. Somente uma boneca no lugar da almofada do sofá. Gabriel caiu de joelhos. A maldição agora estava levando as pessoas ao seu redor. Pegou a boneca e a arremessou contra a parede com força. Ela rachou, mas não se partiu. Um som sibilante saiu do brinquedo, como se tivesse alma. Era como se estivesse viva, e talvez estivesse mesmo. Gabriel entendeu, com horror, que Lúcia não havia sumido. Ela fora levada para dentro do armário. Determinando-se a resgatar Lúcia, Gabriel voltou à escola sozinho. A tempestade voltava a cair com força. Os trovões rasgavam o céu, e o prédio parecia mais escuro do que nunca. Cada passo em direção ao porão era mais pesado que o anterior. Quando chegou, algo havia mudado. O armário agora estava aberto, revelando não apenas o interior, mas uma espécie de corredor escuro, feito de madeira e sombras, que parecia se estender infinitamente. Era ali que os espíritos viviam, um entrelugar entre o real e o espiritual, onde o tempo não passava da mesma forma. Gabriel hesitou por alguns segundos, mas ao ouvir a voz de Lúcia chamando seu nome, tomou coragem e entrou. Ao atravessar o portal, Gabriel sentiu o ar mudar. O cheiro de mofo e madeira molhada misturava-se com um perfume de infância esquecida. Lá dentro, ele viu crianças andando em círculos, todas com olhares apagados, vestindo uniformes antigos. Nenhuma falava. Apenas caminhavam, presas em um ciclo sem fim. No centro do espaço, um carrossel antigo girava lentamente, e em cima dele, sentada como uma rainha sombria, estava Isadora. Seus olhos agora estavam totalmente negros, e um sorriso maligno ocupava o lugar da inocência de antes. Ela olhou diretamente para Gabriel, como se já soubesse que ele viria. "Você também vai ficar comigo agora", disse com voz serena e assustadora. Gabriel se aproximou devagar, tentando manter a calma. Ele sabia que qualquer movimento brusco poderia provocar reações perigosas. Disse com firmeza que só queria levar Lúcia embora. Isadora olhou ao redor e, com um gesto, fez surgir a figura da amiga. Lúcia parecia diferente. Estava mais pálida, com olheiras profundas e olhos sem expressão. Mas ainda havia algo nela, uma centelha de humanidade. "Ela já é minha", sussurrou Isadora. "Mas você pode trocar de lugar com ela." Gabriel hesitou. Aquilo era uma armadilha? Ou uma chance real de salvar alguém? O coração batia tão forte que ele mal conseguia respirar. Tinha medo, mas também sabia que não podia sair dali sem Lúcia. Então, ele tomou uma decisão. Estendeu a mão para Lúcia, dizendo seu nome em voz alta, repetidamente. Tentava despertá-la, chamá-la de volta. A menina começou a tremer, como se lutasse contra uma força invisível. Isadora gritou com fúria, e o mundo ao redor deles começou a desmoronar. As tábuas do chão estalavam, as sombras cresciam e se retorciam como tentáculos. Era agora ou nunca. Gabriel gritou com todas as forças, invocando o nome de Isadora, ordenando que ela os libertasse. Mas algo inesperado aconteceu. Uma das outras crianças segurou a mão de Gabriel, depois outra e outra, até que dezenas de mãos infantis o tocavam. E com um clarão de luz, tudo se apagou. Gabriel acordou na enfermaria da escola. A diretora e um padre estavam ao seu redor. Lúcia estava sentada ao seu lado, de mãos dadas com ele, chorando. Ambos estavam vivos, salvos. O armário havia desaparecido, como se nunca tivesse existido.
A escola foi evacuada naquele mesmo dia e interditada por riscos estruturais. Mas havia algo errado. Gabriel não sentia alívio. Ele sabia que aquilo não era o fim. À noite, sozinho em casa, abriu seu armário e encontrou uma única boneca sentada em seu canto. Com um bilhete amarrado no pescoço: "Você me deixou sozinha de novo." A partir daquele dia, Gabriel passou a ser assombrado por sonhos constantes com Isadora. Cada noite, um novo cenário, um novo apelo. A cada manhã, acordava mais cansado, como se estivesse vivendo duas vidas, uma aqui e outra lá. Lúcia também relatava o mesmo. Começaram a pesquisar em segredo, buscando alguém que soubesse lidar com espíritos presos. Consultaram uma antiga benzedeira do interior de Minas Gerais. Ela os recebeu com seriedade e disse uma frase que os deixou gelados: "Vocês não fecharam o portal, só caminharam para fora dele." A benzedeira realizou um ritual. Usou sal grosso, folhas de arruda e velas pretas. Pediu para Gabriel entregar a boneca. Quando ele estendeu o objeto, a senhora fechou os olhos e sussurrou: "Ela está dentro disso." Então, com uma faca ritualística, fez um corte na barriga da boneca. De lá saiu uma fumaça preta espessa que se espalhou pelo ar. A velha começou a gritar orações em latim, segurando firme o objeto. A casa inteira tremia, e no fim do ritual, a boneca desfez-se em pó. Mas Gabriel sabia: destruir um corpo não destrói um espírito. Isadora era mais do que isso. Era parte da escola, parte de um segredo antigo. Na semana seguinte, Gabriel e Lúcia voltaram à escola, agora em ruínas, prestes a ser demolida. O que viram os deixou sem fala. Entre os entulhos, uma das colunas da antiga sala do terceiro ano ainda estava de pé. Cravada nela, com letras esculpidas, estava uma frase: "Enquanto houver memória, eu estarei aqui." Olharam um para o outro, sem dizer palavra. Sentiram que aquele era apenas o início de algo maior, e que talvez o armário nunca tivesse sido apenas um objeto. Era uma passagem, um ciclo, e os dois agora estavam marcados por ele para sempre. A benzedeira acendeu 7 velas ao redor de Gabriel e Lúcia, posicionando-as em um círculo feito com pó de carvão e sal grosso. O ar estava pesado dentro do pequeno quarto de madeira onde o ritual aconteceria. Cada canto parecia vibrar, como se vozes presas ali sussurrassem em outra língua. A mulher murmurava orações antigas, misturando rezas católicas com cânticos afro-brasileiros, e em suas mãos tremia um rosário de contas vermelhas. Gabriel sentia o corpo formigar, os olhos embaçados, como se sua alma estivesse se soltando do corpo. Lúcia tremia ao seu lado segurando uma boneca, não a de Isadora, mas uma parecida, feita à mão, usada no ritual como canal de invocação. Quando a última vela foi acesa, a chama explodiu em um estalo seco e uma sombra tomou forma no centro do círculo. Não era uma figura sólida, era como fumaça viva, rodopiando com fúria, emitindo um grito que parecia vir de dentro da cabeça de Gabriel. Era Isadora, mas não como criança. Aquela figura tinha feições distorcidas, olhos negros vazios, boca larga demais para um rosto humano. Ela gritava palavras sem sentido, tentando invadir a mente deles. A benzedeira gritou: "Não quebrem o círculo!" Mas Lúcia, tomada pelo medo, quase caiu para fora. Gabriel a segurou com força, murmurando palavras de encorajamento. "Você é mais forte que ela, Lúcia. Luta comigo!" A entidade começou a chamar por Lúcia com a mesma voz doce da garotinha que ela conhecera no armário. "Lúcia, você prometeu brincar comigo, para sempre." A menina chorava, confusa, dividida entre a dor e a compaixão. Ela só queria alguém, Gabriel. Ela só queria não estar sozinha. A benzedeira interrompeu com firmeza. Ela já passou do tempo dela. Agora é uma sombra, e sombras só querem apagar o que ainda tem luz. Nesse momento, a boneca no colo de Lúcia começou a se desfazer, como se estivesse sendo sugada por dentro. As costuras se abriram, e de dentro dela saiu uma névoa negra que se juntou à forma de Isadora, tornando-a ainda maior. A vela mais próxima se apagou. A benzedeira recuou, seu rosto marcado pelo medo.
Ela está ficando mais forte. Vocês precisam quebrar o laço. Mas Gabriel já sabia o que fazer. Pegou um caderno velho onde estavam os primeiros desenhos da turma, inclusive o de Isadora. Com mãos trêmulas, arrancou a folha com o nome dela escrito com lápis de cor azul, agora manchado e velho. Foi aqui que tudo começou. É aqui que termina, gritou. Jogou a folha no centro do círculo, onde imediatamente começou a queimar sozinha, com uma chama azulada e silenciosa. A sombra gritou com um som que fez o chão tremer e as janelas estalarem. A figura de Isadora começou a encolher. Seus gritos se tornaram agudos, quase infantis. Não me deixem aqui. Eu só queria brincar. O ambiente começou a tremer. Objetos se moviam sozinhos. A benzedeira gritava palavras cada vez mais rápidas, e Lúcia segurava a mão de Gabriel com força. Eles sabiam que estavam à beira de perder tudo, ou vencer tudo. Você não pertence mais a este mundo, Isadora. Vá em paz, disse Gabriel com a voz embargada. E então, algo mudou. A sombra parou, fitou os olhos dele, e pela primeira vez, não gritou. Apenas desapareceu como uma névoa que se dissipa ao nascer do sol. O silêncio após o ritual foi ensurdecedor. A última vela ainda acesa explodiu em um fio de fumaça branca que subiu em espiral até desaparecer no teto. A benzedeira caiu sentada, esgotada. Gabriel e Lúcia se abraçaram com o coração disparado, mas com uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez em dias, o peso nas costas parecia ter sumido. A boneca estava em pedaços no chão, com as costuras abertas e sem olhos. Era como se toda a presença de Isadora tivesse sido banida. Mas ainda assim, a benzedeira os alertou. Não abaixem a guarda. O mal não some. Ele dorme às vezes. Naquela noite, Gabriel teve um último sonho. Estava no pátio da escola, e a pequena Isadora balançava sozinha num balanço antigo. Não havia raiva em seu rosto, apenas uma tristeza profunda. Ela olhou para ele e disse: "Obrigada por lembrar de mim. Agora eu posso ir." E com um sorriso melancólico, começou a se desfazer em pétalas que flutuaram no vento. Gabriel acordou com lágrimas nos olhos, sentindo um misto de perda e paz. Lúcia também teve um sonho semelhante, confirmando que aquilo realmente havia acabado. A entidade finalmente havia encontrado repouso. A escola permaneceu fechada. Jamais foi reaberta. Boatos surgiram de que havia sido demolida, mas Gabriel nunca viu nenhuma foto que comprovasse isso. Era como se tivesse sido apagada do mapa. Ele e Lúcia seguiram com suas vidas, mas jamais esqueceram. Tornaram-se adultos diferentes, sensíveis ao invisível, atentos ao que os outros não veem. Guardavam o segredo do que viveram, mas sabiam que em algum lugar, talvez em outra escola, outro armário, outra criança pudesse encontrar algo que não deveria, e por isso decidiram se preparar. Nos anos seguintes passaram a estudar sobre fenômenos paranormais, viajando pelo Brasil e ouvindo histórias semelhantes. Em cada cidade, um caso estranho, uma presença silenciosa. Em cada armário, a possibilidade de outro eco como Isadora. Gabriel escrevia tudo. Lúcia documentava com fotos e gravações. Tornaram-se, sem querer, guardiões do que a maioria insiste em ignorar. E em uma dessas viagens encontraram algo, um novo armário, em uma escola rural, abandonada. E ao abri-lo, ouviram de novo aquele sussurro leve: "Você voltou." Gabriel e Lúcia chegaram a uma pequena cidade no interior do Maranhão, chamada Vargem Serena, um vilarejo escondido entre serras e mata fechada. A viagem até lá foi longa e estranhamente silenciosa, como se o próprio destino estivesse segurando o fôlego. Tinham recebido uma carta anônima, escrita à mão, sem remetente, contendo apenas uma frase: "Ela não foi a primeira." Dentro do envelope havia uma fotografia antiga. Uma sala de aula com carteiras de madeira e, ao fundo, um armário muito parecido com aquele do colégio em que tudo começou. A foto parecia envelhecida, mas algo chamava a atenção. Uma criança ao fundo, em preto e branco, com o rosto borrado propositalmente. Na escola abandonada de Vargem Serena, o tempo parecia congelado. O chão de cimento ainda conservava marcas de carteiras arrastadas, e o cheiro de mofo impregnava tudo. O armário da fotografia estava ali, coberto por um pano grosso,
como se alguém tivesse tentado selá-lo. Gabriel se aproximou com cautela, lembranças de Isadora invadindo sua mente. Lúcia, mais experiente agora, segurava em suas mãos um conjunto de itens espirituais: sal grosso, fitas de proteção e um pequeno espelho virado para fora, como ensinara a benzedeira. Quando o pano foi retirado, o armário revelou uma fechadura enferrujada, mas ainda funcional. Ao toque de Gabriel, a porta rangeu e se abriu. Dentro do armário havia apenas uma coisa: uma pasta escolar com folhas datilografadas, com nomes, datas e pequenos relatos. Era um registro. Um diário? Não, era um arquivo de desaparecimentos. Gabriel leu o primeiro nome: Mariana dos Santos, 1981. Desaparecida após dizer que ouvia vozes vindas do armário da sala. 3. Os dois se entreolharam, arrepiados. Aquilo era muito maior do que pensavam. Lúcia começou a folhear as páginas, e a cada nome, mais coincidências surgiam. Crianças entre 7 e 10 anos. Sempre entre os meses de maio e junho. Sempre na sala 3. Gabriel não conseguia conter o nó na garganta. Era como se todas aquelas almas tivessem ficado presas entre o mundo dos vivos e o dos esquecidos. De repente, o ar ficou mais denso. Uma névoa surgiu dentro do armário, apesar de não haver buracos ou frestas por onde algo pudesse entrar. Uma presença começou a se formar, não com violência, mas com tristeza. Era como se aquelas almas registradas nos papéis estivessem se revelando. Vozes infantis sussurravam os próprios nomes, uma atrás da outra, como se quisessem ser lembradas. Gabriel caiu de joelhos, pressionado pela dor que invadia sua mente, como se compartilhasse, por um instante, a solidão de cada criança ali esquecida. Lúcia segurou firme o espelho, apontando-o para o fundo do armário, e algo surpreendente aconteceu. Uma luz dourada refletiu, e a névoa começou a ser sugada para dentro do espelho. O espelho estalou, como se fosse de gelo, mas não se quebrou. Gabriel conseguiu fechar a pasta com os nomes e a trancou novamente no armário. Colocou um lacre com fitas de proteção ao redor da maçaneta, como havia aprendido. Lúcia posicionou o espelho acima do armário, virado para ele, para que refletisse constantemente qualquer energia que tentasse sair dali. Ao terminar, ambos se entreolharam em silêncio. Sabiam que não tinham resolvido tudo, mas haviam dado um passo importante. Não era sobre destruir aquilo. Era sobre reconhecer e proteger. Era sobre dar nome ao invisível e impedir que mais crianças fossem esquecidas nas sombras. Nos dias seguintes, eles retornaram à cidade e registraram tudo: nomes, datas, localização, medidas protetivas. Mandaram cópias para pesquisadores sérios, estudiosos de fenômenos paranormais e também para o mesmo mosteiro que havia acolhido a benzedeira anos atrás. Criaram uma rede. Não estavam mais sozinhos. Era uma missão silenciosa, mas urgente. Investigar escolas antigas com armários esquecidos, principalmente os da sala 3. Era como se houvesse um padrão, um ciclo que precisava ser quebrado. E algo dizia que havia mais armários, muitos mais. Apesar da escuridão com que lidavam, Gabriel e Lúcia sentiam-se vivos. A experiência com Isadora os tinha transformado. Agora, enxergavam o mundo com outros olhos. Sabiam que o sobrenatural existia, mas também sabiam que ele reagia à nossa fé, à nossa compaixão e à nossa coragem. Passaram a dar palestras discretas, sempre disfarçando os nomes e locais, mas compartilhando sinais, ruídos sem explicação, crianças que falam com amigos invisíveis, armários antigos em salas frias, pequenos detalhes que, quando somados, apontavam para algo muito maior. O caso de Isadora tornou-se um símbolo em suas vidas, não por causa do horror, mas por causa do alerta. Se não tivessem acreditado nos sinais, ela ainda estaria lá, presa, machucando mais crianças sem querer. O gesto de libertá-la, mesmo com todo o risco, foi um marco. Aprenderam que nem todos os fantasmas são malignos. Alguns são apenas dor acumulada, vozes ignoradas, traumas esquecidos que clamam por reconhecimento. Isadora os ensinou a ouvir, as outras crianças também. O mundo invisível, afinal, só permanece obscuro quando fechamos os olhos para ele.
Mas a verdadeira surpresa veio anos depois, quando Lúcia recebeu um envelope idêntico ao que os levara até Vargem Serena, sem remetente. Dentro, apenas uma nova foto. Era uma sala de aula, com carteiras modernas, computadores, paredes brancas. E ao fundo, um armário, muito novo para ser coincidência. Em sua lateral, um desenho infantil, uma boneca de vestido azul. E com caneta azul, uma frase escrita em letras grandes. Você prometeu que brincaria comigo. Gabriel olhou para Lúcia, sentiu um arrepio no peito e apenas sussurrou. Isso ainda não acabou. Lúcia ficou imóvel diante da nova fotografia. A frase escrita com letras infantis, tremidas e em azul. Você prometeu voltar. Ecoava como um lamento profundo vindo de um lugar além da lógica. Ela assegurou com mãos trêmulas, lembrando-se de cada criança que não teve tempo de ser ouvida. Cada armário que ficou fechado por anos, escondendo gritos abafados por paredes escolares. A dor tomou seu peito como uma punhalada silenciosa. Já se passavam 4 anos desde o ocorrido em Vargem Serena, e a vida parecia ter se aquietado. Mas aquele envelope, aquela mensagem, revelava que os fantasmas nunca descansam quando as promessas não são cumpridas. Gabriel agora era professor universitário, lecionava psicologia infantil e se tornara referência nacional em estudos sobre traumas não resolvidos e manifestações emocionais inexplicáveis em crianças. Em suas aulas, usava exemplos anônimos, protegendo as identidades, mas sempre deixando uma mensagem subliminar. Há sofrimentos que se tornam ecos eternos, especialmente quando ignorados. Quando Lúcia lhe entregou a nova foto, ele soube de imediato que sua missão ainda não havia terminado. Os dois olharam juntos para a imagem, e o armário parecia familiar. Essa escola é nova, está em construção ainda, disse Lúcia, apontando o canto inferior da imagem, onde se via uma placa de obra com o nome Instituto Educacional Nova Esperança, etapa final. Foi então que os dois tomaram a decisão: visitar a obra antes que o armário fosse instalado definitivamente. Chegaram ao local no dia seguinte, disfarçados como pais interessados em matricular seus filhos futuramente. A recepcionista os levou para um tour rápido pela estrutura. Quando chegaram ao bloco C, destinado às salas do ensino fundamental, lá estava ele, o armário novíssimo, já encaixado na parede da sala 3. Era diferente de todos os outros, mais robusto, com uma trava de aço e aparência limpa, mas que causava desconforto. Mesmo novo, havia uma energia antiga ali. Gabriel se aproximou e colocou a mão na madeira. Um arrepio o percorreu inteiro. Ele está aqui, esperando. Mais tarde, naquela noite, conseguiram voltar ao local com a ajuda de um antigo amigo de Lúcia, que trabalhava com instalações escolares. Usando crachás falsos e alegando uma vistoria técnica, entraram novamente na sala 3. O armário estava trancado, mas ao girar a maçaneta, ela cedeu com facilidade, como se o próprio móvel reconhecesse quem estava ali. Quando abriram, encontraram algo que congelou o sangue de ambos. Um bilhete, escrito com a mesma letra infantil da foto. Você me ouviu, mas os outros ainda estão aqui. No chão do armário, havia uma boneca de pano com o rosto queimado, como a que Isadora segurava em suas visões. Era como se a nova geração de armários estivesse começando a se manifestar. Lúcia chorou silenciosamente. Aquilo não era apenas um eco do passado, era uma multiplicação do trauma. Eles perceberam que não era apenas um caso isolado, mas um ciclo espiritual, repetindo-se onde houvesse esquecimento, negligência e abandono emocional. Gabriel, mais racional, começou a catalogar os símbolos, datas e comportamentos comuns. Juntos, decidiram formar uma organização discreta. Projeto Vozes Esquecidas, voltada à investigação de manifestações sobrenaturais em instituições de ensino. Contrataram estudiosos, médiuns sérios, religiosos, historiadores e até arquitetos, para mapear locais com padrões semelhantes. A organização cresceu silenciosamente. Em poucos meses, já tinham investigado 8 escolas, 4 delas com indícios semelhantes. O padrão era sempre o mesmo. Sala 3, armário isolado, relatos de crianças ouvindo vozes ou ficando estranhamente silenciosas.
Em duas delas, encontraram desenhos com figuras de bonecas azuis e olhos sem pupilas. O fenômeno parecia não ter fim, mas havia algo mais perturbador. Todas as escolas tinham sido erguidas em cima de antigos terrenos onde existiram asilos infantis, reformatórios ou orfanatos extintos. Lugares onde o sofrimento das crianças jamais foi reconhecido. Em uma reunião com um padre exorcista, Lúcia ouviu algo que nunca esqueceu. Os armários são como cofres espirituais. Quando o trauma de uma alma é ignorado por gerações, ele procura abrigo onde há silêncio e repetição, escolas. E só se quebra o ciclo dando nome, rosto e história aos esquecidos. Essas palavras guiaram os próximos passos do grupo. Agora, não buscavam apenas identificar manifestações. Buscavam redimir as memórias. Organizaram cerimônias, missas, rodas de escuta com alunos. Montaram memoriais discretos nas escolas afetadas, sem jamais mencionar fantasmas, mas sempre contando as histórias das crianças que ali viveram. Certa noite, Gabriel sonhou com Isadora. Ela estava em um campo florido, vestida com o mesmo uniforme azul de quando a conheceram espiritualmente, mas sorria com os olhos serenos. Ela lhe disse: "Obrigada por contar a nossa história, mas há uma última coisa que precisa saber." Antes que pudesse concluir a frase, Gabriel acordou. Em sua escrivaninha, ao lado da cama, estava a boneca de pano com o rosto queimado, a mesma que deixaram dentro do armário na escola em construção. Aquilo era impossível. Ou não era? Gabriel entendeu que, apesar de todos os esforços, algumas histórias nunca se encerram. Elas apenas se transformam em outras. O armário da sala 3 deixou de ser apenas um móvel. Tornou-se um símbolo, uma metáfora viva daquilo que deixamos trancado dentro de nós. O projeto Vozes Esquecidas continuou crescendo, alcançando outros países, conectando especialistas, ouvindo relatos. Lúcia e Gabriel sabiam que nunca mais teriam paz completa, mas aprenderam a conviver com o peso da verdade e com a beleza de resgatar vidas invisíveis. Afinal, cada criança que finalmente era ouvida ganhava não só um lugar no mundo espiritual, mas também no coração dos vivos. E o mundo, mesmo que só um pouco, se tornava mais leve. Mas o que ninguém esperava aconteceu 5 anos depois. Uma criança de apenas 6 anos, chamada Helena, entrou em uma nova escola em Recife, primeira semana de aula. Sala 3. Ela desenhou na parede do fundo um armário, com uma boneca de vestido azul do lado de fora, e escreveu sem que ninguém tivesse ensinado. Ela prometeu voltar. O ciclo havia recomeçado, ou talvez nunca tivesse terminado.